Falar em identidade vicentina é falar em tudo aquilo que nos caracteriza como um missionário vicentino. É a maneira como o carisma vicentino se reflete em cada co-irmão, em cada comunidade, em cada obra, em como o carisma vicentino se reflete também numa província. Penso que 4 pontos nos ajudam a refletir melhor o sentido da nossa identidade vicentina. O primeiro é revitalizar o nosso carisma que foi suscitado em Vicente de Paulo no século XVII. Ou seja, como viver uma fidelidade criativa ao carisma vicentino hoje, que é o serviço de evangelização integral dos pobres, tanto corporalmente como espiritualmente, e a formação do clero e dos leigos. Então, primeiro, como revitalizar o nosso carisma. Segundo, a identidade vicentina também passa pelo movimento em que nós vivemos os nossos votos, os conselhos evangélicos. Os votos são para nós, missionários vicentinos, meios para vivermos o único voto importante, que é o serviço dos pobres. Ou seja, nós fazemos o voto de castidade, de pobreza e de obediência para um quarto voto, que é o voto de estabilidade, que é o voto do serviço dos pobres. Esses conselhos evangélicos nos identificam também como missionário vicentino. O terceiro elemento que eu vejo muito importante, que é o cultivo e a vivência das 5 virtudes: a mortificação, o zelo, a simplicidade, a humildade e a mansidão. Essas 5 virtudes também nos caracterizam como um missionário vicentino. E por fim, eu penso que os 3 elementos que se tornam o tripé da vida consagrada, da vida missionária: a vida de oração, a experiência de Deus, um co-irmão orante, uma comunidade orante, uma província orante, ou seja, então a vida de oração. Em segundo lugar, a vida fraterna, que também vem junto com a vida de oração, vivendo como irmãos, como amigos que se amam, que se querem bem. E, finalmente, a missão, o nosso trabalho, o nosso serviço pastoral, tudo aquilo que fazemos para o bem dos pobres, para a justiça social. A partir da experiência do Caraça, morando aqui nesta obra, eu destaco que a identidade vicentina, ela, de certa forma, aqui, ela é muito presente, porque há 201 anos atrás chegaram os primeiros padres, Padre Leandro e Padre Viçoso, e daqui se irradiou para todo o Brasil o carisma vicentino. Então nós temos um Caraça como um lugar muito especial de irradiação do carisma vicentino para todo o Brasil. Daqui nós vemos a força do carisma, de onde saíram missionários para o serviço dos pobres no Brasil. Aqui se teve de maneira muito clara a formação do clero, a formação dos leigos. Então o Caraça, ele é muito nítido nessa transparência da identidade vicentina. E um exemplo que eu gostaria também de dar dessa identidade vicentina, nessa vivência da identidade, nós temos aqui a unidade prisional em Barão de Cocais, e a gente revisita o carisma, porque também nós fazemos um trabalho de acompanhamento a esses detentos. Nós sabemos que no século XVII, São Vicente foi o capelão das galeras, que eram presos, que viviam nas embarcações, e São Vicente deu uma assistência espiritual e corporal a esses detentos. É uma experiência também que nos identifica como missionários vicentinos. E é por isso que agora eu queria convidar o confrade Christian, que é o presidente do Conselho Nacional do Brasil, da Sociedade de São Vicente de Paulo, para continuar nos ajudando a refletir sobre essa identidade vicentina a partir da sua experiência na Sociedade de São Vicente de Paulo. Sou o confrade Christian, moro em Belo Horizonte. Atualmente estou como presidente do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo. Participo da conferência vicentina há 31 anos, a convite do meu avô, quando tinha acabado de fazer a primeira comunhão, dos meus 8 anos de idade. Então, fui participar de uma conferência fundada por ele. E quando eu fiz a minha primeira visita ao lado dele,
aquilo ali ficou no meu coração, na minha memória, para trabalhar junto aos mais pobres. A Sociedade de São Vicente de Paulo, ela nasceu a partir de um questionamento. Era um grupo que se reunia, chamado Conferência de História. E ali então, alguns membros foram questionados: que bonita a igreja de vocês, no papel, entre quatro paredes, mas cadê as ações? Liderado então por Antônio Frederico Zanão, principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, ele disse uma frase: vamos aos pobres. Com essa frase, reuniu então outros companheiros e fundaram a Conferência de Caridade. Sob o olhar atento, a orientação de irmã Rosali Rendi, podemos dizer que foi a nossa primeira assessora espiritual, eles então fizeram algumas visitas. E quando foi a sociedade fundada em 1833, em abril de 1833, passado quase um ano, 4 de fevereiro de 1834, Le Prévost, que depois tornou-se também religioso de São Vicente de Paulo, sugeriu que a Conferência de Caridade pudesse ser chamada Sociedade de São Vicente de Paulo, colocando então a conferência sobre a proteção de São Vicente de Paulo. A Sociedade de São Vicente de Paulo tem essa característica: semanalmente visita famílias carentes, tem um trabalho com obras sociais. No Brasil, uma grande obra, nós temos em torno de 600 lares de idosos, que acolhimento então essas pessoas que também passam por esse acolhimento. Temos trabalhado em vários frentes de trabalho. E a identidade vicentina tem um ponto-chave, que é o serviço aos pobres. Então, isso está na nossa veia, está no nosso coração, está no nosso agir. Sem esse trabalho de serviço aos pobres, um trabalho efetivo, não tem identidade vicentina. A identidade vicentina está nesse contato e na adaptabilidade das novas formas de pobreza. Então, ao longo da história, os vicentinos, como somos conhecidos, confrades e consórcias, e levamos esse nome, sabemos que esse nome é de toda a família vicentina, mas a Sociedade de São Vicente de Paulo e seus membros acaba sendo conhecida com o título de vicentinos. Então, ao longo da sua história, os vicentinos, confrades e consórcias, têm se adaptado às novas formas de pobreza. A Sociedade de São Vicente de Paulo tem a característica que nós somos muito conhecidos pela visita semanal às famílias. Nós acompanhamos semanalmente as famílias que passam ali pela questão social que nós analisamos, desse ver, julgar e agir, mas nós visitamos semanalmente, acompanhamos semanalmente. E o grande propósito da Sociedade de São Vicente de Paulo é a promoção humana. Isso é claro para todos nós. Pode ser que muitas vezes as pessoas acham que é entregar cesta. Não, nós pensamos muito além, e por isso que os projetos sociais hoje desenvolvidos pelos confrades e consórcios e abraçados pelo Conselho Nacional do Brasil têm sido também algo diferencial, que mostra a nossa identidade, nosso compromisso de serviço aos mais pobres. Gostaria de pedir a cada um de vocês que tem assistido o vídeo, talvez aí da própria família vicentina, mas se tiver alguém que não é da família vicentina, que vocês possam olhar para o pobre e ali, enxergando o próprio Jesus Cristo, ver que é possível fazer a diferença na vida deles. Nós amamos os pobres. Está no nosso sangue. Esse olhar atento, isso não é para qualquer pessoa. Não que somos melhores do que ninguém, mas estar ao lado dos pobres é estar ao lado de Deus. Estejamos sempre firmes e perseverantes na nossa caminhada vicentina, nesse nosso agir, nessa nossa ação concreta, porque o vicentino é isso, é ação concreta. Quando Ozanam disse, vamos aos pobres, ele quis dizer, vamos ter contato pessoal com aquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda.